Olá, sejam todos muito bem-vindos ao TecnoAssist, uso pedagógico dos recursos de tecnologia assistiva. Vamos fazer uma breve apresentação sobre esse curso. Eu sou José Antônio Borges, que é o coordenador geral de toda essa iniciativa. Eu e minha equipe fazemos esse curso com enorme carinho, com enorme prazer, porque a gente sente que através dele uma série de pessoas nesse nosso Brasil tem melhorado muito a sua relação como professores em relação às pessoas com deficiência. Muito bem, o que é TecnoAssist? Para a gente entender o que é TecnoAssist, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre a história dele. Há alguns anos, eu estava conversando com a professora Martinha Clarete Dutra, do CECADI, do MEC. Então nós estávamos falando sobre o estado precário que os professores na área de educação especial têm no tocante aos aspectos de tecnologia. Hoje em dia, uma pessoa que é cega pode usar o computador com plenitude e conseguir uma grande vantagem do ponto de vista educacional. Escrever e ser lido, acessar as informações na internet e tantas outras coisas, até se divertir, participar de jogos, chats. Uma pessoa que não consegue mexer as mãos pode utilizar o computador para fazer com que a escrita, que não é possível através das mãos, possa ser possível através do computador. Uma pessoa que tem uma deficiência cognitiva, uma pessoa que tem um problema neurológico, todos os tipos de deficiência, uma pessoa que é surda, todos os tipos de deficiência podem ter alguma vantagem de utilizar a tecnologia assistiva. Só que as professoras, os professores que militam nessa área de ajuda pedagógica, de orientação, de ensino para pessoas com deficiência, não sabem usar essas tecnologias. Então, qual é a nossa ideia? É passar todo esse arsenal de informações para que a pessoa possa se habilitar a usar e a ensinar tecnologia assistiva às pessoas com deficiência. Então, esse curso trata sobre isso. Nós resolvemos criar esse curso, foi um sucesso a sua primeira edição e assim tem sido, muita gente gostando demais de fazer esse curso. Porque realmente é emocionante, o conteúdo é fantástico. Vocês vão gostar muito de fazer esse curso. E, claro, nós nos dedicamos com muito carinho a apresentar todo esse arsenal de informações para vocês e a gente faz isso com o maior carinho e a maior dedicação possível. Vamos lá. Uso pedagógico dos recursos de tecnologia assistiva, o que é, então, que a gente vai ver no curso? No primeiro módulo desse curso, nós vamos ver algumas informações gerais sobre o assunto tecnologia assistiva. Começamos falando sobre a abrangência. Para que serve? Qual é o objetivo? Para quem se aplica a tecnologia assistiva? E a tecnologia assistiva, claro, tecnologia são equipamentos, são produtos, são softwares. A gente vai dar uma visão geral sobre os produtos que nós vamos estudar durante o curso. Nós vamos estudar todos, não é impossível estudar todos. Nós vamos estudar alguns produtos e os produtos mais importantes no nosso país, aqueles que são usados por um maior número de pessoas e aqueles que têm maior importância no nosso Brasilzão, né? Que é um país que tem uma série de restrições do ponto de vista econômico. Você não pode comprar qualquer coisa, é impossível, é muito caro às vezes. Então tem uma série de produtos que são muito indicados e são muito usados aqui no Brasil. Bom, você vai utilizar esses produtos e a gente vai dar uma ênfase muito grande à questão software. Vamos instalar então esses softwares e vamos mostrar como é que instala. A instalação da maioria dos programas é muito simples. Você vai instalar esses programas no seu computador e vai usar. Então nós vamos dar uma dica geral sobre essa instalação. Em especial, alguns programas são um pouquinho mais chatos de instalar, não porque sejam especialmente difíceis, mas porque são grandes e demora um certo tempo para você fazer isso. Então, logo de início, você já instalando, você vai ter mais facilidade no futuro. Em seguida, o módulo 2, nós vamos falar sobre DOSVox. O DOSVox é um dos sistemas mais importantes que existem no nosso país para pessoas com deficiência visual. E dentro desse curso de DOSVox, nós vamos dar uma geral sobre a questão da síntese da voz, ou seja, o computador falar. Como é que você caracteriza os sintetizadores, como é que você instala, que tipo de sintetizadores existem, quanto custa, onde você compra. Vamos falar também sobre como é que eles são utilizados, em especial na edição e na leitura de textos.
O DOSVox tem inúmeras funções e a gente não vai falar sobre todas elas, mas algumas são fundamentais. Uma dessas é o arquivamento, ou seja, guardar e recuperar informações dentro da memória do computador. Outro assunto muito importante são os jogos. O DOSVox é muito conhecido pelos seus jogos, que são realmente muito legais de serem jogados, podem ser jogados por várias pessoas, em várias situações, e a gente vai dar um sobrevoo sobre esses jogos, especialmente aqueles que têm um uso pedagógico mais importante. E, finalmente, falaremos sobre o correio eletrônico. Em seguida, nós vamos falar sobre o correio eletrônico. O correio eletrônico do DOSVox, ele é um correio eletrônico um pouco diferente, mas ele é muito abrangente, é muito fácil de utilizar. E as pessoas com deficiência visual gostam muito dele. Então nós vamos falar sobre o CartaVox, que é o correio eletrônico do sistema DOSVox, e outros programas acessórios que são utilizados na comunicação interpessoal através da internet. O próximo módulo fala sobre Braille. Na verdade, fala mais do que Braille, fala sobre a impressão Braille. O código Braille é um código que foi inventado há muitos anos por Louis Braille e é um código fabuloso para as pessoas que são cegas, pessoas que têm deficiência visual, na medida em que ele permite um contato muito preciso com as letras, com os textos. Certas coisas são impossíveis para uma pessoa deficiente visual fazer sem ser ele. Através do Braille você consegue ler matemática, você consegue ter um acesso à ortografia. É muito importante a codificação Braille para quem é cego. Então, vamos falar muito sobre isso. Vamos falar também quando não se precisa usar Braille, quando se precisa usar Braille, dando uma noção muito ampla sobre essa tecnologia que é tão importante. Começamos então com noções sobre a codificação Braille. Como é que funciona o Braille? Você vai se surpreender como o Braille é fácil. Como o Braille é uma codificação muito inteligente, muito esperta do ponto de vista de conceito. Nós vamos depois passar o Braille para o computador. E aí um sistema vai fazer muita diferença, que é o Braille Fácil. Através do Braille Fácil, você consegue produzir Braille praticamente sem esforço nenhum. Digitou o texto, botou no Braille Fácil, apertou o botão, sai Braille. E é um Braille bom. Se você for uma pessoa que conhece um pouquinho sobre Braille, o Braille vai sair absolutamente perfeito. E isso vai ser jogado, então, em impressoras Braille, que são equipamentos específicos para impressão. O Braille permite muitas coisas, por exemplo, o processamento de textos matemáticos, permite o processamento de textos musicais. E aqui a gente não vai falar sobre toda a abrangência de Braille, mas vai falar um pouquinho sobre a matemática, que é muito encontrada, especialmente a matemática que é utilizada no ensino fundamental, e um pouquinho também sobre a forma gráfica, sobre a forma tátil. E aí, em especial, nós vamos dar uma olhada num programa chamado Monet, que permite a criação de livros ilustrados. O próximo módulo fala sobre a construção de jogos para deficientes visuais. Existe um sistema chamado JogaVox que permite que o próprio professor utilize esses jogos, ele cria esses jogos, aplica esses jogos, distribua para os seus amigos. Então nós vamos falar sobre isso. Como é que você constrói jogos pedagógicos utilizando o JogaVox? Ah, mas isso não é coisa de programação? Não, é uma coisa muito simples. Produzir jogos com o computador, com o JogaVox, é uma atividade de grande prazer, muito fácil, muito agradável você produzir jogos, e seus alunos com certeza vão adorar os jogos que você vai criar. Nesse contexto, nós vamos trabalhar com a introdução às técnicas de processamento multimídia, porque, claro, um jogo tem que ter música, um jogo tem que ter imagem. Mas peraí, mas a pessoa, se for cega, a imagem não é dispensável? Não, a imagem é importante porque a pessoa é cega, mas a família dela pode não ser, os amigos podem não ser. Então a gente vai fazer jogos com imagem, com som, com tudo, para que eles possam ser utilizados de forma indistinta por todas as pessoas com deficiência ou sem deficiência. Então nós vamos utilizar o JogaVox para produzir jogos pedagógicos inclusivos, alguns muito fáceis que não precisam de nenhum detalhe extraordinário de produção. É basicamente um roteiro que você escreve como se fosse um plano de aula. E vamos também mostrar que é possível fazer jogos sensacionais se você agregar aos jogos o que a gente chama de scripts de programação. O JogaVox já vem com alguns scripts prontos, mas a gente vai dar uma ideia de como é que você pode criar os seus próprios scripts. No próximo módulo, módulo 5,
nós vamos falar sobre a leitura acessível de textos. O que significa isso? As pessoas cegas, quando vão ler textos, elas podem fazer uso de várias possibilidades. E uma dessas possibilidades é chamada de DAISY. DAISY é a abreviatura de Digital Accessible Information System. É um sistema digital para produção de informações. Então a gente vai utilizar o DAISY para ler textos. E aí vamos fazer a leitura, explicar como é que funciona o programa MacDaisy, que é o programa do Mac, para fazer a leitura de textos. Vamos falar sobre como é que você produz um texto nesse formato, para que você possa também ser um autor no formato DAISY. E vamos falar sobre outros sistemas de leitura e transcrição. No próximo módulo, nós vamos falar sobre leitores e ampliadores de tela. Uma pessoa cega, quando quer ler uma informação na tela, e essa informação está desenhada, ela com os seus olhos não vai conseguir ler. Então vai precisar de programas específicos. Esses programas são chamados de leitores de tela. Eles permitem que a informação que está sendo exibida na tela seja mostrada em áudio com a maior precisão possível. Mas não é tão simples assim. A pessoa tem que dominar determinadas técnicas, e se a pessoa dominar essas técnicas, ela consegue ter um acesso muito preciso às informações gráficas que estão sendo apresentadas. Quando eu falo gráfica, não estou falando de desenho, estou falando de textos desenhados, tá? Porque os gráficos, infelizmente, até o momento atual, eles não conseguem ser traduzidos, a não ser que exista uma legenda específica. Então nós vamos falar sobre técnicas gerais de leitura de tela, vamos falar sobre que teclas de atalho são necessárias para comandar esses programas, e vamos trabalhar em cima de um programa muito importante, um programa internacional chamado NVDA, Non-Visual Display Access, ou seja, acesso à tela para pessoas que não enxergam, né? Vamos dar uma ênfase ao processamento com o editor MS Word, Microsoft Word, porque o Microsoft Word é um programa que é muito útil para as pessoas que estão cursando a universidade e que precisam criar textos com bastante qualidade. Vamos falar também sobre alguns outros produtos que são utilizados nessa área de ampliação de tela. O ampliador de telas, ele mostra em tamanho grande aquilo que está sendo exibido na tela. No próximo módulo, nós vamos falar sobre acessibilidade na web. O que é isso? Hoje em dia, a internet é a fonte de uma quantidade extraordinária de informações. E as pessoas cada vez mais usam a internet para buscar e até para produzir informações. Só que no caso das pessoas com deficiência, nem sempre é tão fácil, porque a internet ela é criada pensando que quem está enxergando, quem está assistindo é uma pessoa que enxerga. Então, para que a internet possa ser consumida de forma bem agradável por uma pessoa que não enxerga, ou por uma pessoa que tem uma deficiência qualquer, é necessário alguma sintonia dessa informação. Um exemplo, se você tiver com um texto e uma imagem, essa imagem necessariamente tem que ter uma legenda. Parece óbvio, mas as pessoas que criam páginas nem sempre se lembram disso. Então nós vamos falar sobre os conceitos de acessibilidade na web, vamos falar do processamento da navegação web com esse leitor NVDA. Dois programas que são muito utilizados são o Twitter e o Facebook. Nós vamos falar sobre o Twitter e o Facebook. E a gente vai também falar sobre um uso particular, um uso muito simplificado e que é indicado para pessoas que têm uma cultura digital menor. É o caso do Papo Vox, do VoxTube, Vox News e WebVox, que são ferramentas do sistema das Vox voltadas para um acesso extremamente simplificado às informações da internet. Papo Vox é o bate-papo, VoxTube, acesso ao YouTube, Vox News, informações de jornais, revistas, etc. E o WebVox, que é um navegador alternativo. Em seguida, nós vamos falar sobre pessoas que têm dificuldade de mexer no teclado e mouse. Por exemplo, pessoas que não têm as mãos, ou que tiveram um problema neurológico, um problema físico que impede que suas mãos funcionem. Então, para isso, existem sistemas de acionamento alternativo.
que permitem que o teclado e o mouse sejam simulados de forma que a pessoa possa controlar o computador de forma diferenciada, de forma compatível com a sua situação de deficiência. Nesse item, nós vamos apresentar alguns problemas gerais, nós vamos falar sobre switches, em português seria chaves, interruptores, vamos dizer assim, que permitem que você, então, através de um movimento de cabeça ou de um movimento, sei lá, de língua ou de pé, você possa acionar esses switches para dar entrada a informações no computador. Vamos também falar sobre alguns dispositivos mecânicos e, em especial, sobre a webcam, que é um equipamento que filma a pessoa e que, através da webcam, você pode, então, controlar também uma série de coisas dentro do computador. Há uma série de técnicas que são utilizadas aí e nós temos um sistema que aqui no Brasil é muito utilizado, chama-se Microfênix, que trabalha com um sistema chamado varredura. Isso vai ficar muito claro quando nós estudarmos, mas é um sistema que vai apresentando item a item as possibilidades na tela e quando chega na opção que a pessoa deseja, a pessoa aciona, por exemplo, um botão, uma coisa assim, indicando o que ela deseja, né? ou fazendo um ruído com a boca, né? Então, o Microfênix é um sistema de grande potencial e que pode ser utilizado para uma quantidade imensa de pessoas com deficiência. Depois, vamos falar sobre o controle do computador com a voz. A pessoa fala com o computador e o computador obedece. E aí nós temos um sistema chamado Motrix. Além dessas soluções, há muitas outras que vêm embutidas no sistema Windows e no sistema Linux. São soluções, digamos, embutidas, muito simples, mas que podem resolver completamente as necessidades de muitas pessoas com deficiência, sem a necessidade de instalar nada além daquilo que vem junto com o sistema operacional. No módulo 9, nós vamos falar sobre comunicação alternativa. A comunicação alternativa é a arte de você fazer com que a pessoa que não pode se comunicar, por exemplo, ela não fala, ou ela tem uma deficiência de cognição, ela possa se comunicar, ela possa exprimir suas ideias, nós possamos falar com ela, e essa pessoa possa entender o que nós queremos. Então, comunicação alternativa são formas diferenciadas de comunicação, muitas vezes fazendo uso de dispositivos diferenciados, como tablets, como mesas, como aparelhos especiais. Nós vamos falar sobre muitas coisas de comunicação alternativa, em particular sobre a sua aplicação na escola. Nós vamos falar sobre soluções que são grátis, ou seja, que você pode construir sem gastar nada, e uma série de atividades pedagógicas que você pode utilizar, adaptando uma série de dispositivos e uma série de mecanismos, muitas vezes muito baratos, para conseguir obter essa comunicação. Tablets são especialmente importantes porque são hoje em dia cada vez mais usados e há muitos aplicativos para comunicação alternativa que hoje rodam em tablet. Em particular, nós vamos ver também uma comunicação através de símbolos. E aí, entre essa comunicação, nós vamos explorar um portal que já tem uma quantidade extraordinária de atividades já prontinhas para serem utilizadas. É o chamado Portal Assistiva. No próximo módulo, nós vamos falar sobre soluções eletrônicas para pessoas com deficiência auditiva e surdo-cegueira. A surdez tem peculiaridades muito específicas que a gente tem que entender bem. Se a gente não entender a surdez do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de solução, de tecnologia, a gente não vai conseguir aproveitar todo o potencial que a pessoa que é surda tem para nos oferecer. Então nós primeiro vamos estudar os problemas de comunicação com as pessoas surdas, mostrar que não é fácil, que esses problemas eles têm que ser tratados de forma muito profissional, muito responsável. Vamos falar que existem diversos equipamentos que podem ser utilizados nesse auxílio de comunicação com pessoas surdas. Vamos falar muito sobre Libras, que é a língua brasileira de sinais, que permite a comunicação gestual e é um padrão, é uma língua oficial de nosso país. A maioria das pessoas pode fazer uso de dicionários. Esses dicionários existem computadorizados hoje, existem alguns dicionários, e nós vamos mostrar
alguns desses dicionários que podem realmente ajudar na compreensão da língua brasileira de sinais. Vamos também falar em sistemas de comunicação para surdos que são baseados em sistemas digitais, computadores e equipamentos específicos. Um caso muito particular é a surdo-cegueira, em que nós temos as pessoas cegas e surdas ao mesmo tempo. Então a pessoa não enxerga e a pessoa não escuta. E aí a comunicação é muito mais difícil. E é necessário um grande investimento em termos de treinamento e um grande investimento em termos de tecnologia para que essa pessoa que tem surdo-cegueira possa sair do seu universo, que muitas vezes é muito fechado, e possa compartilhar o mundo com as outras pessoas, né? Então vão ser necessários equipamentos, vão ser necessários técnicas especiais. Bom, esse é um assunto muito interessante, muito bonito do ponto de vista de estudo, e os resultados que podem se obter são extraordinários. Bom, o nosso curso tem muitas possibilidades, e o último módulo fala sobre e o que mais? Bom, há muitas soluções, há muitas perspectivas, há muitas coisas que estão acontecendo e que estão sendo inventadas e que estão sendo vendidas na área de tecnologia assistiva. A gente sempre deixa nesse curso, a parte final para essas novidades, coisas que estão aparecendo de repente no mercado, né? A gente não saberia nem dizer nesse momento quais são as novidades, porque elas vão aparecendo, e quando termina o curso a gente faz uma espécie de um resumo. Olha, o que está acontecendo agora é isso, tem essa tecnologia que está aparecendo, tem esse software, tem esse equipamento, e a gente fala sobre eles. Então vamos começar mostrando soluções novas sobre tecnologia assistiva, ou pelo menos soluções que a gente não abordou ao longo do curso. Vamos falar sobre os novos produtos que existem hoje e que podem ser prospectados para o futuro. Muito bem, então vocês estão todos muito bem-vindos a esse curso. Tenho certeza que vão gostar muito. É um curso muito prazeroso e não se iludam. É um curso que exige dedicação. Mas, à medida que você vai fazendo o curso, você vai sentindo com toda certeza de que está valendo a pena. Você vai estar sendo gabaritado para prestar um serviço para os alunos com deficiência, um serviço de primeira categoria. Tenho certeza, esse é um curso que vale a pena. É um curso que é dado com bastante profissionalismo, o conteúdo é enorme, mas você vai terminar o curso e você vai ter a certeza de que valeu a pena. Você vai agregar uma quantidade enorme de conhecimento, você vai agregar uma quantidade enorme de prática, e você vai se sentir realmente gabaritado para atender com melhor qualidade as pessoas com deficiência. Só me resta então desejar a você muito sucesso, muita energia para fazer um curso muito bem feito. Um curso que nós estamos dando o máximo de nós. Nossa equipe adora esse curso e faz com que ele seja cada vez mais bem dado, mais cuidado, mais preciso. As informações que nós estamos dando, elas são precisas e elas podem realmente ser base para uma série de atividades. Então é isso, sucesso para todos e um beijo do Antônio Borges para vocês.